Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira antes da Epifania. Evangelho de hoje, continuamos aí refletindo sobre o Evangelho de João 1, só que hoje os versículos 43 a 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, bem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E continuou Jesus, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como eu comentava ontem para vocês, na reflexão de ontem, continuidade, Jesus sai recrutando os seus discípulos, na visão joanina, ok? Na visão joanina. Na visão lucana, Jesus primeiro passa pela sinagoga, faz aquele discurso, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e Ele fecha, faz o discurso e pica a mula. E aí ele vai atrás dos discípulos. Na versão joanina, não. O João, ele pula essa parte, vamos dizer assim. E eu comentava justamente ontem da figura de Natanael, O que quer dizer debaixo da figueira? Boa coisa não era. Boa coisa não era. Muito se questionou isso. Será que Natanael estava num caso amoroso ali? A expressão debaixo da figueira retrata esse aspecto, sim, em alguns escritos. Então, não se sabe o que Natanael estava fazendo, mas foi algo tão impactante que ele diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E é interessante que Jesus, ele acolhe aqueles homens, Filipe, que era da mesma cidade de André e de Pedro, e que eles começam a se comunicar entre eles, dizendo, conhecemos o Messias, vamos lá, E eles seguem. É interessante isso, E Cristo sai recrutando aí os seus discípulos, olhando o interior deles, mesmo diante das suas fraquezas, das suas misérias, isso não é impedimento. E aí entendemos uma coisa muito importante, gente. Quando eu fui para o seminário, no acompanhamento vocacional, eu escutei uma frase que foi impactante para mim, Você vai para o seminário, você vai ser padre, então tu acha que, Caraca! E aí eu me lembro, foi a primeira palestra que eu participei de acompanhamento vocacional e o promotor dizia assim, Deus não chama os melhores, mas os piores. Isso é importantíssimo. Por que ele chama os piores? Porque ele capacita os piores para que eles se tornem melhores. Aqui nós lembramos, várias vezes Jesus fala isso, nas passagens. Eu vim para os que são doentes, não para aqueles que estão sãos. Eu vim para os pecadores, não para os santos. Em todas as passagens ele fala isso muito bem. Ele veio atrás daqueles que estão desgarrados. Então a gente não pode achar, porque nós estamos no caminho de Deus, que nós somos os bons e os melhores. Não. Olhemos os discípulos, gente. Eram pelo menos aí 1/3 dos apóstolos eram pescadores. Provavelmente não sabiam ler e escrever. Não eram seguidores assíduos, poderíamos dizer assim, Não eram fariseus ou mestres da lei que devotavam a sua vida à religião. Não, eles deveriam seguir a religião básica, provavelmente. Segundo, eles trabalhavam com animais.
o que já os tornava pessoas impuras, né? Assim como os pastores, os pescadores tinham contato com o animal, portanto tinham contato com a impureza, né? Então eram bem ignorantes, provavelmente, tá? Que nós estamos trabalhando no terreno da suposição. E Deus pega estes homens e mulheres, porque aqui, logicamente nós estamos falando dos apóstolos. Jesus não tinha só os apóstolos como discípulos, né? Os apóstolos são aqueles que estavam mais perto dele, mas Jesus tinha muitos discípulos, né? E discípulas. Então, provavelmente não era ninguém da nata da sociedade, algum erudito, né? Algum intelectual que pudesse ali, né? Não. E aí ele pega esses homens e mulheres, na sua maioria camponeses, e os capacita por meio do Espírito, ao ponto desses homens e mulheres irem no sinédrio, nos tribunais e testemunharem, iluminados pela ação do Espírito, porque o próprio Jesus vai dizer, né? É o Espírito quem falará por vós, e dialogar, debater com os eruditos, esses homens. Por quê? Para revelar que não é algo humano, não é a inteligência deles, não é a erudição deles, é Deus quem age através deles. Por isso a questão de que Deus escolhe os piores, para que Ele, através do seu poder, possa revelar que aquela ação, através daquela pessoa, não é proveniente dela, mas a ação dele através dela. Portanto, não enchamos a nossa bola não, hein? Somos os piores dos piores, mas somos felizes porque o Senhor está no meio de nós, atuando através de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.